Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai destravar a sua mente, que vai te levar para outro nível. Nós estamos aqui com toda a nossa equipe Destiny. E antes da gente começar, é muito importante que você compartilhe essa live. Primeiro, compartilhar para as pessoas pegarem a palavra poderosa que vai ser ministrada hoje. A mensagem de hoje é muito forte, porque nós vamos falar sobre você começar o que precisa ser feito, o que Deus mandou você fazer com aquilo que você tem na mão. O que eu quero hoje te mostrar é que você não precisa esperar nada para começar a fazer o que precisa ser feito. Com o que você tem na mão, você pode começar. Eu quero logo começar pelos dois maiores inimigos, presta atenção. Os dois maiores inimigos de você começar a fazer o que precisa ser feito. Em Mateus 25 tem a famosa passagem, né, do servo mau e negligente. Ele precisava multiplicar uma semente, parábola dos talentos. Mas ele não multiplicou, ele enterrou a semente. Por quê? Ele explica. Mateus 25, versículo 25 e 26. Porque eu tive medo. Anota isso. Porque eu tive medo. Saí e escondi o talento no chão. Mas veja aqui. O que te pertence eu te devolvo. E o Senhor disse: servo mau e infiel. Porque sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. O servo, ele não fez o que precisava ser feito porque teve medo. Então, assim, você sabe que chegou a hora de empreender. Você sabe que está namorando tempo demais, chegou a hora de casar. É forte, Deus falando já. O Wesley começou a rir ali, ele já sentiu. Eu não estava nem falando para ele, mas é que o Espírito Santo quis pegar ele ali, entendeu? Mas tem gente que sabe que chegou a hora de fazer. Deus já te deu a palavra que chegou a hora do teu ministério. Você tá, não, vamos ver, que eu tô com medo. Não, já existe muita gente que faz. Deus não te perguntou quem faz. Deus não quer saber se você tá com medo. Ele quer que você faça o que Ele mandou você fazer. Lide com os seus medos, porque ele não pode ser impedimento para cumprir o que você precisa fazer na terra. A sua missão não pode ser impedida pelos seus medos. Outra coisa que, junto com o medo, é o maior inimigo do cumprimento da nossa missão, ou seja, a gente fazer aquilo que precisa fazer. Sabe o que é? Nossas confusões mentais. A confusão mental é um conjunto de coisas. Você está confuso sentimentalmente, emocionalmente, aí faz coisas que não era para fazer, fala o que não era para falar, se comporta de forma inadequada. Você também, ao invés de se dedicar a prestar atenção numa situação ou num texto, você é tomado pelo espírito da crítica. Porque todo mundo que queria ter o resultado de alguém e não tem, se tem confusão mental, vira um crítico. Isso é forte. Vou repetir. Todo mundo que gostaria de ter o resultado de alguém, mas não consegue, se está debaixo de confusão mental, vira um crítico. Por exemplo, se eu não tiver o resultado do fulano e não estou debaixo de confusão mental, ele vira uma referência. Se eu estou vendo o resultado do fulano e eu não consigo ter isso ainda e tenho confusões mentais, eu viro um crítico. E aí no vídeo eu explico o seguinte, que Deus, Ele não vai te mostrar algo que Ele não tem intenção de te dar. O contexto, ele tirou isso de um podcast com o Joel J. No contexto, eu estou explicando toda a questão bíblica e toda a questão natural das coisas. Por exemplo, o pai, ele não tortura seu filho. Se ele não vai dar o sorvete, para que ele vai ficar aqui, gente? Sorvete, mas eu não vou dar. Então eu estava falando na questão de tortura emocional. Mas veio um monte de gente, né? Muitos teólogos de plantão, teólogos da internet. Mas Deus mostrou para Moisés e não deixou ele entrar. Eu não falei que tudo que Deus te mostrou. Aí eu falei, gente, é questão de interpretação de texto. É porque você está afetado pelos resultados. E em vez de a gente virar uma inspiração, você vira um crítico. Eu não falei que tudo que Deus te mostrar, Ele vai te dar. Eu falei que se Ele te mostrou,
ele tem a intenção de dar, não quer dizer que vai dar. Por que não vai dar? Porque às vezes, como Moisés, você vai bater na rocha sem a permissão de Deus e vai desobedecer, vai errar, e aí não vai entrar. Mas como eu não tenho tempo para ficar respondendo todo mundo, eu prefiro, aqui no Café com Destino, te ensinar. Não seja dos que criticam. A não ser que você tenha um chamado, uma revelação divina para criticar algo específico. Se não é o caso, a maioria dos críticos fecham as portas para sempre. Porque ou vão ser bloqueados nas redes sociais, ou a pessoa que está sendo criticada lembra o nome, o rosto dele e nunca mais quer contato, porque ninguém gosta de ser ferido. Então, para você ser um crítico, você tem que ter um chamado divino que eu acho muito raro de existir. Mas é a única forma. Se não, tira a confusão mental da sua mente. Aprende a ler o texto, a interpretar textos e vídeos com calma antes de criticar. Tem gente que uma vez deu uma confusão lá nos meus familiares, porque era época de coronavírus, aí um primo meu visitou minha avó, aí não podia, tirou foto, postou no Facebook, aí os outros primos atacaram, você nunca poderia ter feito isso com a vovó, no meio de coronavírus, ninguém sabe se você usou máscara, e cara, ficou 2 semanas de briga até que a gente foi apurar os fatos, e não tinha sido bem aquilo. Na verdade, ele foi no muro. Ele foi no muro, que ele escreveu que tinha ido na casa, mas ele foi no muro, ele não entrou dentro da casa, cumprimentou a vovó de longe. Sabe essas coisas? 2 semanas de guerra por causa de confusão de informações. A pessoa não parou para analisar o que realmente aconteceu. E aí você já perdeu amigo, aí você já feriu pessoas, aí você já desagradou a Deus, aí você já foi bloqueado. Não vale a pena dar vazão ao medo e às confusões mentais. Porque quem sente medo, ou quem dá vazão ao medo, e quem não espanta suas confusões mentais, vira um crítico, vira um paralisado na vida, vira alguém que só está reclamando, que procrastina tudo, deixa tudo para amanhã e nunca faz o que precisa ser feito. Às vezes, o pouco que você tem é justamente o que Deus precisa para começar algo grande na sua vida. Anota essa frase aí, ó. O pouco que você tem, às vezes é o que Deus precisa para começar algo grande através da sua vida. O pouco que você tem, às vezes é o que Deus precisa para começar algo grande nessa geração. Eu creio nisso. Eu creio nisso porque a Bíblia diz, né, na passagem da tempestade no Mar da Galileia, que Pedro pede para andar sobre as águas, Jesus fala, vem, quando ele começa a andar, ele afunda. Lembram disso? Quando ele começa a andar, ele afunda. Aí Jesus pega ele e fala, homem de pouca fé. Mas com pouca fé, ele deu uns passos sobre as águas. Não é porque ele tinha pouca fé que ele deixou de andar. Isso é forte demais. Se você começar a praticar com pouco, Deus te coloca sobre o muito. Porque esse mesmo Pedro depois andava em Jerusalém e a sua sombra curava. O mesmo Pedro que afundou, o mesmo Pedro que com pouca fé, mas andou sobre as águas. Era o mesmo Pedro que depois pregou para 3.000 pessoas e as 3.000 se converteram. Então, pode ser pouco que você tem na mão hoje, mas você precisa usar. E você só não vai usar isso se você der vazão ao medo ou às confusões mentais. Confusão mental também aqui, gente, a gente pode incluir as crises de identidade que a gente tem. Será que eu me dedico ao ministério? Ou será que eu sou um profissional? Será que eu fui chamado para isso? Será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu... não sei nem se eu vou ser crente, não sei nem se eu vou servir a Deus. Sabe essas crises existenciais? Confusão mental. Medo e confusão mental precisam ser extirpadas da nossa vida, retiradas da nossa vida, para que a gente possa, de uma vez por todas, fazer o que precisa ser feito. Gente, eu tô aqui hoje, dando aula para vocês, sendo referência para muitas pessoas, pregando no YouTube, treinando uma geração. Não é porque eu sou especial, não. Eu não tenho nada de especial. É simplesmente porque Deus colocou pouca coisa na minha mão. Deus colocou uma mensagem
e a ideia de um instituto na minha mão. Só isso que Deus colocou em 2014 na minha vida, e eu não tive medo e eliminei as confusões mentais. Você nunca me viu criticando ninguém. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem mais resultado que eu tenho ela como referência e não como ponto de crítica. Aí eu aprendo com a pessoa. Posso até não conviver, porque às vezes a pessoa tem um jeito que você não gosta e tal, não tem problema. Não é obrigado a conviver, mas eu aprendo. Eu decidi ir pro lado que dá certo. Entre fazer o que você quer, porque enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia. Entre fazer o que você quer e fazer o que dá certo, vai no que dá certo. Entre fazer o que você quer e fazer o que dá certo, vai no que dá certo. Esses dias um amigo meu me procurou e falou, vou largar minha esposa, largar a família, vou viver um novo amor, vou não sei o quê. Eu falei, isso é o que você quer? Aí ele falou, é. Eu falei, então deixa eu te explicar o que dá certo. O que dá certo é você ser fiel à sua casa. É você, apesar das dificuldades, eu sei que você deve estar passando um problema, uma confusão mental, eu sei que ela pode ter te ofendido, eu sei que não deve estar fácil, eu sei que isso, eu sei que aquilo, eu entendo! Mas o que dá certo é perseverar até o final e proteger sua família. O que dá certo é isso. O que você quer é ir embora, mas o que dá certo é guardar sua família. E graças a Deus ele seguiu o meu conselho, as coisas foram melhorando, foram revirando, e hoje ele fala, obrigado por salvar a minha família. É a mesma coisa quando eu era garoto, que eu tinha o sonho de ser músico. Tinha o sonho de ser músico. Mas sonho de verdade. Eu dormia sonhando que eu ia ser um grande baixista, acordava pensando nisso, eu vou ser um grande produtor musical, eu vou ter meu próprio estúdio. Eu tinha o nome do estúdio até hoje eu lembro. Eu tinha na cabeça, né, que um dia eu vou ser grande, vou montar um estúdio de gravação. E com 15 anos comecei a trabalhar no estúdio de gravação, fiz tudo certo, todo passo certo. Fiz escola de música na Vila Lobos, que era um grande conservatório no Rio de Janeiro. Fiz tudo que tinha que fazer, eu fiz. Aí com 21 anos mais ou menos, né, eu comecei com 15, com 21 anos mais ou menos, 2 fichas caíram pra mim. A primeira ficha caiu que ninguém me chamava pra gravar, e quando eu gravava, a maioria das vezes eles tiravam o que eu gravei e regravava. Ou seja, eu não era o melhor no que eu fazia. Eu trabalhava num estúdio muito bom, então gravava pessoas muito profissionais. Eu era bom, mas não era o melhor no que eu fazia. Então eles sempre encontravam alguém melhor e botava. Detalhe, como o estúdio era muito conhecido, a gente gravava os melhores do Brasil lá, e aí eu via o melhor baixista do Brasil, o melhor tecladista do Brasil, chegando às vezes num carro quebrado, fazendo conta para pagar pizza. Aí eu falei, opa, eu já não sou o melhor, e se eu fosse o melhor eu estaria nessa situação aqui. Então com 21 anos eu entendi o seguinte, olha, é o que eu quero, mas não dá certo para mim. E aí fui botar terno e gravata e fui pro centro do Rio de Janeiro panfletar e virar vendedor de seguro, crédito consignado, passagem aérea. Eu trabalhava para 2, 3 empresas assim como freelancer e ia oferecendo ali no centro do Rio de Janeiro vendas. Foi o dinheirinho que eu consegui para sonhar em casar com a Janine. Então, olha o seguinte, o que eu queria era música, o que dava certo era vendas. Hoje eu sou um cara extremamente feliz. Eu tenho certeza que se eu tivesse seguido o meu sonho de adolescência, eu seria um cara frustrado. Porque eu não seria bom naquilo nunca. E todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer ser reconhecido. Eu não teria condições financeiras, talvez, de fazer o que eu tinha que fazer na vida, de cumprir meu propósito, de dar uma vida para minha família. Então nem sempre é o que você quer. Às vezes é o que dá certo. Você precisa focar no que dá certo. Tem gente que quer, tipo, como eu estava falando dos críticos. O crítico entra lá e fala, isso aí que você falou, que Deus mostra, que ele tem intenção de dar, quer é base bíblica, quer ppp, ppp. Ao invés de ele perguntar por que tem milhões de pessoas assistindo esse cara e tentar aprender alguma coisa com isso, porque a Bíblia diz, escuta tudo e retém o que é bom, a pessoa prefere virar um crítico e bloquear qualquer chance que ela teria de um dia ter contato comigo ou com alguém do meu relacionamento que poderia ajudá-la em alguma coisa. É muita infantilidade emocional. É muita infantilidade emocional. E você nunca vai ver alguém criticando. O crítico, ele nunca está acima de você. Grave isso. O crítico nunca está acima de você.
O crítico está jogando pedra em árvore, ou seja, ele está lá embaixo jogando pedra lá nos frutos da árvore. Lembrando que ele só joga pedra em árvore que tem fruto. Árvore que não tem fruto não leva pedrada. Só que a Bíblia diz que a gente não é conhecido pelas pedradas que leva, é pelos frutos que dá. Notou? A gente não é conhecido pelas pedradas que leva, mas pelos frutos que dá. Bota assim, a árvore não é conhecida pelas pedradas que leva, mas pelos frutos que dá. Forte demais. Isso aí pode... Sabe por quê? Os críticos, se você parar para crítico de futebol, o crítico de futebol tá jogando, tá no jogo, jogando na Champions League, concorrendo ao troféu, ou tá sentado no banco? O crítico tá sempre sentado. O crítico nunca tá em campo. O crítico nunca tá concorrendo ao campeonato. O crítico não tá jogando Copa do Mundo. O crítico tá sentado. O microfonezinho aqui, ó. Esse cara não tá bem, não. Ele só não tá lá jogando, porque ele não sabe fazer. Então nós vamos parar de criticar e vamos procurar aprender. Até com as pessoas que a gente tem vontade de criticar, nós vamos procurar aprender com elas. É o desafio da semana. Você vai ver como sua vida vai evoluir. Você vai ver como sua vida vai evoluir. Tá? Então eu quero te dar 3 conselhos. 3 conselhos. Vamos anotar? Papel e caneta na mão? 3 conselhos para você começar com aquilo que tem. Primeiro, não espere ter mais para começar. Isso aqui eu quero ter um pouco mais de experiência para começar. Eu quero conhecer um pouco mais de Deus para começar. Eu quero ter mais um dinheirinho guardado, sabe, para começar, só por segurança. Olha, eu acho que eu quero... Não espere mais nada para começar. O pouco que você tem é o que Deus precisa para fazer muito nessa geração. O pouco que você tem é o que Deus precisa para fazer o muito nessa geração. Segundo conselho, primeiro, não espere mais nada para iniciar. Não espere ter mais. Já começa. Segundo, use o pouco que você tem hoje a favor de alguém. Use o pouco que você tem hoje a favor de alguém. Terceiro, não reclame do seu estado atual. A pessoa, geralmente, nós ficamos muito tentados a virar reclamões. Isso rouba tanto a nossa bênção, isso rouba tanto a nossa energia espiritual, isso rouba tanto as nossas amizades, nossos relacionamentos, que ninguém gosta de ficar do lado do reclamão, da reclamona. Ficar reclamando. O seu estado atual não é o seu destino, é só uma parte do caminho. Não vale a pena você ficar botando energia negativa, reclamando disso aqui. Só comece a fazer o que precisa ser feito com o pouco que você tem, que o seu estado atual muda. Ele se transforma para melhor. Chegou a hora da gente mudar a nossa forma de ver o mundo. A nossa forma de ver o mundo. Quando a gente muda a nossa forma de ver o mundo, a gente muda os nossos resultados. Por quê? Porque a gente muda o nosso comportamento. A gente muda o nosso comportamento. Por exemplo, por que eu não sou um crítico? De nada e de ninguém. Primeiro, porque Deus não me chamou para isso. E segundo, que eu nunca vi um crítico se dando bem. Como eu quero fazer o que dá certo e não só o que eu gostaria de fazer na vida, eu não critico. Toda pessoa que eu admiro, que se deu bem, que cresceu, que manifestou seu propósito, seu ministério, que está ajudando as pessoas, não é crítico. Então por que eu vou ser um crítico? Sai fora disso. Ponto. Modelagem. Modelar o que dá certo. Os críticos nunca serão jogadores, sempre serão espectadores. Críticos nunca serão jogadores, sempre serão espectadores. E aí eu quero voltar aqui também a um inimigo, né? Os 2 inimigos de você cumprir tua missão, de fazer o que tem que fazer, é o medo e a confusão mental. E a confusão mental é o que gera, por exemplo, esse espírito de crítica. O cara está confuso sobre ele mesmo. A mulher está confusa sobre ela mesma. Está insegura porque está vendo outros dando resultados, eles não. Outros tendo fruto, eles não. Aí quando você tem confusão mental, ao invés de você se aproximar com humildade para aprender, você prefere com arrogância criticar. Vou repetir. Ao invés de você se aproximar com humildade para aprender, você prefere com arrogância criticar. Mas nós vamos mudar isso. Você que é nosso aluno, a sua vida vai mudar essa semana, porque só esse ensinamento de hoje aqui já te leva para outro nível.
eu quero te ensinar uma das coisas mais poderosas dessa aula. Eu gostaria que você anotasse, papel e caneta na mão. A sua mentalidade, ou seja, a forma que você pensa, define se você usa o pouco que tem ou reclama do pouco que tem. A sua forma de pensar, a sua mentalidade define se você usa o pouco que tem ou se você reclama do pouco que tem. É a sua forma de pensar. É a sua mentalidade que acaba definindo isso. Eu vou usar o pouco que eu tenho ou eu vou reclamar do que eu tenho? Eu vou usar o pouco... É que eu só sei fazer bolo, então faça bolo. É que ninguém me dá oportunidade de emprego, mas sabe fazer bolo, você não precisa de emprego. Você pode montar o seu próprio negócio de bolo. Ou seja, a sua mentalidade vai definir se você vai ficar reclamando do pouco que tem ou se você vai fazer alguma coisa com esse pouco. Porque o pouco que você tem na mão de Deus virá muito para essa geração. O pouco que você tem na mão de Deus virá muito na mão dessa geração. Na mão de Deus para essa geração. Agora, presta atenção. Você tem que eliminar o medo e a confusão mental. Duas coisas que eu preciso eliminar na minha vida. O medo. Medo de fazer, medo de dar o próximo passo, medo de arriscar, medo de o que vão falar de mim. O que vão falar de você? Deixa eu já te adiantar. Vão falar sim. E vão falar você acertando, vão falar você errando, vão falar você estando acima do peso, vão falar você estando magrinho, vão falar você indo à igreja, vão falar você não indo à igreja. Não importa, vão falar. Se você tiver com medo do que vão falar, você vai ficar paralisado a vida toda, porque a vida toda vão falar de você. Bem e mal. Obrigado, irmão. Você precisa tomar uma decisão hoje. O medo não pode fazer parte da sua vida e a confusão mental não pode fazer parte da sua vida. E junto com a confusão mental, sabe o que vem? Crise de identidade, espírito de crítica. Isso não pode fazer parte de você. Você nasceu nessa geração para dar certo, para vencer, para glorificar o nome de Deus em tudo que faz. Como é que pode um reclamão glorificar o nome de Deus? Como é que pode o crítico glorificar o nome de Deus? Se ele está ofendendo as pessoas, se ele está criando confusão. Então nós precisamos usar a nossa vida, acima de tudo, para glorificar o nome daquele que nos chamou. Deus me chamou para uma missão. E nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro, nem principados e potestades, nada vai poder me afastar desse amor que me chamou para cumprir o meu propósito na terra. Nem ódio, nem dor, nem angústia, nem inimigos, nada vai me afastar do amor de Deus. Nada vai me separar desse propósito que Ele colocou na minha vida. Eu quero declarar isso sobre a sua vida agora. Se você está num lugar que você pode botar a mão no seu coração, se você não está dirigindo, não está no trabalho, às vezes você está em casa, bota a mão no seu coração. Porque eu quero declarar uma palavra sobre você. Nada vai te separar do amor de Deus. Nada será mais forte do que o propósito que o Espírito Santo colocou em você. Chegou a hora da gente cumprir a nossa missão. Aqui no Café com Destino, todo dia, de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, nós vamos treinar você para viver o teu propósito na Terra. Pessoas que deveriam ser referências para a gente está criticando. Porque a gente não consegue lidar com os resultados dela. Porque ela faz diferente da gente e a gente está vendo o como e não o que ela está fazendo. Deus nos chamou para coisas maiores. E para isso a gente vai ter que ter coração humilde. Para isso a gente vai ter que estar disposto a aprender, a gente vai ter que arrancar nossos medos do caminho, a gente vai ter que tirar as confusões mentais do caminho para a gente poder cumprir o nosso propósito nessa terra. Amo vocês, paz e prosperidade, até amanhã.